Esse garoto lutou nas linhas de frente da guerra, e por ser tão foda, ele se tornou um comandante do quartel-general, mas no final ele ficou sozinho na luta contra a besta do milhão, e mesmo derrotado ele persistiu voltando no passado, e agora ele não tá querendo se alistar pra guerra, e também veio com um dos poderes mais roubados, o de domar as bestas. Mas fala aí meus mano, tamo de volta pra trazer mais uma obra foda pra vocês, então deixa o like aí embaixo e bora bater a meta de 500 comentários pra ter uma continuação. Dá-lhe meus mano! Nossa história começa falando do Ano Milhão, onde inúmeras raças e demônios invadiram a Estrela Azul, que acabou se tornando o campo de batalha da Super-Era. No início da guerra, os humanos despertaram habilidades, mas como eram poucos, eles estavam em desvantagem. Usando armas e bombas nucleares, eles conseguiram construir 10 linhas de defesa, mas mesmo assim era muito difícil de resistir. E durante os 10 anos, 2 defesas humanas já tinham caído, e a derrota estava chegando mais perto. Nessa situação, eles tentavam resistir com o que tinham, mesmo sendo impossível, porque desde o começo eles sabiam que não tinham nenhuma chance de vitória. E agora, com as armas acabando, o número de humanos poderosos aumentou, e os países começaram a confiar de novo no campo de batalha. E assim a maior convocação para as linhas de frente estava acontecendo. Aqui embaixo é a cidade imperial da fronteira do norte. Eles lamentavam a morte de um jovem que faleceu lutando na linha de frente, e mais de outros tantos jovens que arriscaram as suas vidas. O careca falava que atrás dele estavam todos os corajosos, e esses são seus camaradas e suas famílias. E quem estava dizendo isso era o prefeito veterano da cidade, que continuou até chorando, dizendo que esses são os heróis da sua cidade. Todos em volta choravam enquanto ele dizia que a linha 9 caiu, e se o milhão continuar avançando, a cidade deles vai ser a primeira a sofrer. Mas agora o alto escalão está preparando um ataque, então ele perguntava o que os jovens da cidade vão fazer. Na mesma hora, todo mundo gritava: vamos proteger as nossas terras, as nossas montanhas, e por isso todo mundo estava querendo se alistar. Eles vão para as linhas de frente matar aqueles malditos. Então todo mundo levantava o seu currículo falando eu quero. E enquanto isso, na fila do alistamento, o cabelo na régua chamava o Nancy. Ele falava olhando a ficha, Nancy Ing, da cidade empresarial, 20 anos e ainda não despertou. E aí, você vai querer se alistar para a linha de frente, rapaz? Não, senhor. O que você disse? Eu prefiro ficar na retaguarda e ajudar na logística. Quando ele falou isso, todo mundo ficou desacreditado que ele disse uma coisa dessas. Você não tem bolas não, rapaz? E ainda diziam que ele era uma vergonha para a cidade. O cabelo na régua até falava: meu irmão, tu é saudável, tem boas notas e agora tá querendo se esconder da guerra? Mas ele falava sério que essa é a sua escolha. Um deles perguntava se aquele não era o Nancy, aquele que salvou os seus colegas durante a onda de bestas. E aí eles começaram a dizer que ele era um covarde bunda mole. Nessa hora alguém mandou eles pararem, dizendo que o alistamento não é obrigatório, é uma questão de senso e responsabilidade. Então o careca falava: pode ficar na retaguarda, mesmo sendo uma pena. Então pega o seu papel e vai embora daqui, moleque. O Nancy saía andando enquanto todo mundo falava que ele era a vergonha da cidade e que não querem nem conversar com um covarde como esse. Então no dia seguinte os helicópteros saíam voando pelo céu, enquanto a galera que estava indo para a linha de frente estava a todo vapor, dizendo que quando eles se juntam, eles sempre vencem pela sua pátria. As mães do outro lado viam felizes os seus filhos partindo para a guerra porque eles vão defender a sua nação. Mas atrás disso estava o Nancy encapuzado, enquanto seu celular começou a vibrar. Ele pegou para ver o que era, e isso é sobre as principais notícias, falando da grande formação de ataque, e também um novo artigo, o recruta que se recusa a ir para a linha de frente, e todo mundo nos comentários xingava ele porque ele é apenas um peso morto que não serve para nada. Ele olhava aquilo pensando que tanto faz ir ou não ir na linha de frente, porque todos eles são heróis, mas essa batalha é tudo uma mariposa indo pro meio do fogo. Então, do que adianta reunir 1 milhão de tropas, mas ainda subestimar o seu inimigo? Na sua vida passada, assim como eles, ele se alistou cedo e foi para a linha de frente. No final, ele acabou se juntando ao quartel-general do campo de batalha e se tornou um comandante tático de respeito. Enquanto os humanos recuavam, ele usava sua vida para explorar os 5 grandes talentos, e eventualmente ele colocou os 5 talentos em si mesmo.
máximo, porque se eles atingirem o nível máximo e ser combinados, isso mudaria total o curso que a guerra estava seguindo. Mas antes de terminar o seu plano, os humanos foram derrotados, e ele acabou indo jogar no Vasco na mão do mais poderoso do Ano Milhão, um dos monstros mais poderosos que pisaram na Terra. Ele não podia aceitar isso. Se ele tivesse maximizado seus talentos antes, ele poderia ter protegido os humanos, mas foi desse jeito que ele caiu. Mas por causa da sua determinação, ou sei lá, o destino, ele acabou retornando, e os talentos que ele colocou em si mesmo também foram trazidos de volta ao passado como era na sua vida. A árvore de talentos de dominar as bestas, que domestica as bestas mutantes controlando seus sangues e aumentando a sua força. A árvore do talento elemental, que conjura proibições elementais como fogo, água e trovão. A árvore de talentos berserkers, quanto mais matança, mais forte será. A amplificação da loucura. A árvore de talento de formação. Várias formações podem ser usadas continuamente, tendo um poder infinito. E por último, a árvore de talento dos mortos-vivos. Ressuscita e controla mortos do submundo. Quanto maior o consumo, mais forte a invocação. Mas subir de nível nessas árvores existe uma montanha de pedras de origem e tempo. E desde que ele possa maximizar os 5 talentos e planejar a distância ao seu plano, mesmo se todas as defesas caírem e ele for o único sobrevivente, ele ainda vai conseguir lutar contra o Ano Milhão e proteger a raça humana. Pelo menos o que vai sobrar dela até lá. E agora nem adianta ele ir para a linha de frente, ele não pode fazer muita coisa e não vai conseguir pedras de origem suficiente, então seria só desperdício de tempo. Porque para conseguir as pedras de origem logo é melhor ele ir para a arena de teste. Lá tem um monte de bestas mutantes e é por lá que ele vai conseguir essas pedras para melhorar os seus talentos. Então ele andava chegando na estação avançada de testes na retaguarda da cidade empresarial. Lá dentro o povo falava que inesperadamente a arena de testes está preparada para treinar portadores de atributo. Mas a outra tiazinha dizia que os jovens já foram e ninguém mais vai vir treinar aqui. Ah, mas matar essas bestas mutantes e usar para suprir os soldados na linha de frente é uma ideia perfeita. É uma contribuição pro país, né, minha filha? Ô tia Yang, tenha cuidado para não se machucar aí. Ah, não se preocupa, Xiao. Esse arranhão aqui não é nada. Mas elas não podem atrasar o suprimento dos soldados desse mês. A outra falava que é uma pena que elas estão envelhecendo mal, porque se tivessem ajuda seria mais rápido. A Xiao Wei andava de muleta lá no meio, até que alguém chegou falando que estava aqui para treinar na arena de testes, e perguntava se elas precisavam de ajuda, porque ele pode lidar com essas bestas mutantes. A Xiao Wei já falava, oh, que ótimo, a gente estava preocupado com isso, e falava que vai levar ele até ali para trocar de roupa, então pode me seguir aqui. Ei, tiazinha da esquina, por que tem um garoto na arena de teste agora? Eles não foram para a linha de frente? Até que elas lembraram de uma coisa. Aí ela falava pra outra, lembrei, é o cara que não quis ir pra linha de frente. Olha aqui na notícia. Ele foi o covarde que se recusou e ficou na retaguarda. Uai, é ele mesmo, Wang. Ele se recusou a ir pra linha de frente, então o que esse moleque tá fazendo aqui? Ah, quem sabe, talvez ele tá querendo compensar por ter fugido da responsabilidade. Mas como elas precisam de ajuda, né, não tem o que fazer. Vamos deixar até onde esse covarde vai ir. Nessa hora, uma espada vinha arranhando o chão. E a Xiao Wei falava que aqui tá uma lâmina para lidar com aquelas bestas mutantes, já que elas são perigosas, então ela falava pro garoto tomar cuidado enquanto fazia isso. Ele só pegou a espada falando, ah, entendi, obrigado. E aí, enquanto ele andava para frente, ela pensava que isso é ótimo, porque agora elas vão poder aumentar o ritmo da produção. A nossa Xiao já ficava gamadinha, falando que mesmo ele não dizendo muita coisa, ele é muito bonitinho. Enquanto a tiazinha chegou ali, ó, deixa de suspirar por ele ser bonito, porque ele ainda é um covarde, ele é o tal do Nyanzi que não quis ir para a linha de frente, e um fraco como ele não terá forças para lidar com as bestas mutantes, e por isso ela apostava, ó, esse aí vai desistir rapidinho. Só que quando ele entrou na sala dos testes, o sistema aparecia falando que ele foi selecionado para fazer o teste de classe A. A outra tela dizia que nenhum dos registros de testes anteriores foi encontrado, então era para confirmar se ele vai iniciar o teste de classe A. Ele dizia lá, confirmado, iniciar o teste, e nessa hora várias partículas do sistema falavam que o teste está sendo preparado. Quando uma fumaça saía, falava que a noite está chegando e os humanos não têm mais saída. E se você está pronto para ser a sombra da noite e defender a humanidade, mesmo que isso significa carregar 1000 maldições. E é isso mesmo que ele aceitou para sua vida. Então ele suspirava e abriu seus olhos rápido. Então, sacando a sua espada, ele estava pronto para começar a chacina. Então todos os monstros estavam cercando na sua direção, enquanto ele pensava que vai começar a treinar o seu
talento de domar as bestas. Enquanto ele lutava, falava que depois da invasão das 10.000 raças, muitos animais passaram por mutações e evoluíram devido ao influxo espiritual. E na sua vida passada, além de enfrentar as 10.000 raças, ele também teve que lidar com as bestas mutantes. A ave guarda, por exemplo, tem uma memória muscular incrível, e o ponto fraco delas é atrás da cabeça, e por isso ele passava flamejante cortando ela para um lado, porque quando ele faz isso ele deve extrair a pedra da origem que fica no centro, e como o mecanismo de melhorar talentos deve ser o mesmo da sua vida passada, matar uma ave guarda deve dar uma pedra de origem, e ao mesmo tempo que ele upa o talento ele pode aumentar a quantidade de bestas domáveis, e mesmo sendo ferido ele só jogava poeira para fora, dizendo que ainda consegue aguentar esse nível. Se ele mirar nos pontos vitais em cada ataque não vai ser tão difícil e ele vai conseguir rapidinho dar cabo de todos esses monstros que estão fervendo vindo pra cima dele. Nessa hora um pássaro abriu uma bocona e ele passava fatiando tudo que estava na sua frente. Ele lutava no ar, chutava pássaro pra todo lado, ele colocava as mãos no chão e dava aquele girão só chutando um bicho que parecia até um dragão gigante. E depois ele já veio descendo cortando os pássaros que estavam voando, porque primeiro ele vai resolver as interferências de cima e agora vai sobrar apenas as de baixo para ele sair cortando. Nessa hora o sistema aparecia falando que a quantidade de bestas domáveis agora é 5 de 800. E é bem como ele esperava, a eficiência aumentou por ele estar caçando aqui na torre dos testes. Nessa hora ele olhava para trás e ainda tinha uma besta esquisita lá em cima. E aí enquanto ela pisava vindo para cima ele pensava que essa é a líder delas, a imperatriz da ave guarda, e vai ser difícil lutar com ela no seu nível atual. Então ele tem que dar o seu melhor, já que ele não vai poder lutar de frente. Ele tem que ir direto mirando nos pontos vitais. E aí ele partiu cortando de um lado, pensando que essa ave aí tá mais durana do que ele lembra da sua vida passada. Ela vinha com a sua boca de cima enquanto ele tava lá embaixo preparando a espada. Ele pulava e foi de novo pra cima dela. Nessa hora alguém gritava: "O intervalo acabou! O intervalo acabou!" E a tiazinha pensava: será que ele conseguiu? A Xiao chegava lá atrás perguntando: "Ô tiazinha, por que vocês não foram pro refeitório comer? Tá na hora do rango, senão depois fica frio." Mas elas diziam: "Eu vou ver quanto tempo aquele garoto vai demorar pra sair de lá." Olha, a tiazinha de cima: "Eu aposto que ele vai tentar fugir, eu aposto mesmo. Porque eles já estão na 8ª linha de frente, mas a cidade deles está na 5ª. A outra falava que não podem deixar barato isso, porque esse garoto devia estar na linha de frente, não aqui na retaguarda. Porque se ele tá tentando fugir, ela vai prender ele aqui no Mata-Leão depois que ele sair disso." E o registro foi atualizado na arena, e ele tava lá todo arranhado e acabado de sangue. A tiazinha perguntava: "Como é que você ficou assim, menino?" E queriam saber se ele passou no teste de classe A. Ele, olhando frio, falava que passou, e os corpos das criaturas mágicas já podem começar a ser processados. A Xiao falava: "Beleza, e agora eles vão organizar para fazer o processamento." Mas elas olhavam lá atrás e tinha muito, mas muito monstro. Depois a água do chuveiro caía enquanto ele pensava que a velocidade tá mais ou menos. Só que a experiência que ele precisa para subir de nível mais que dobrou. E aí a tela falava da árvore de talentos. Ele conseguiu 2.000 unidades, de 2.000 para o nível 2. Então ele estava banhando pensativo, porque parece que só enfrentar o primeiro andar da arena de testes não vai ser o bastante para chegar no nível 3 de domador. Nessa hora chegava uma notícia, um boletim de guerra. A nova rodada de ataques está prestes a começar. O filho do raio de nível 7 e o gigante de chamas de nível 6 já estão na linha de frente. Ele pensava que na sua vida passada os caras morreram logo quando chegaram, fazendo que as batalhas ficassem ainda mais intensas na linha de frente e aumentando o número de baixas. E por isso a 8ª linha de defesa não vai aguentar muito tempo. Então ele precisa acelerar o seu ritmo, porque aqui ele tá correndo contra o tempo para ficar mais forte. Aí ele já pensava: "Não posso descansar, eu já tenho que ir pro 2º andar agora." Enquanto as tias estavam carregando o corpo das bestas, elas falavam: "Quem diria que aquele tal de Nanzi passaria no teste? Eu achei que ele era só um covarde." A outra da esquina de cima falava: "Ele deu tudo de si, o teste de classe A não é pra qualquer um não. A gente teve sorte que ele ficou aqui pra ajudar." A reclamona falava: "Mas não adianta fazer tudo de uma vez, é melhor ir com calma, senão ele não vai conseguir fazer de novo, porque quantos dias ele vai demorar pra se recuperar?" Só que nessa hora a tiazinha da esquina via que o Nanzinho tava ali de novo, e ela já falava:
Fala baixo aí, ô tiazinha reclamona. E daí, se ele voltou? Ele provavelmente tá cansado. Aí ela perguntava, por que você tá aqui, moleque? Vai descansar logo? Mas ele passava dizendo que vai pro segundo andar e continuar o teste. As tiazinhas ficaram pensando e falavam, você tá doido, seus ferimentos são graves, por que você tá querendo ir pro segundo andar? A Xiao chegou falando, ô senhor Nanzi, no segundo andar só tem bestas de grande porte. Então quando você melhorar, você ajuda, vai descansar. O outro tiozinho tentava falar com ele, mas ele sacava sua espada agradecendo, mas ele já tá acostumado a fazer tudo sozinho. A tiazinha reclamona falava, se você é tão habilidoso assim, por que não foi pra linha de frente, moleque? Por que tá se escondendo aqui? A Xiao pensava que é estranho, alguém como o Nanzi, que sempre parece tão destemido, não é do tipo de gente que foge do perigo de ir pra linha de frente. Então ela não sabia o que ele estava fazendo aqui. Nessa hora, o nosso doidão estava entrando lá dentro. O sistema já falava, você iniciou o teste de classe A do segundo andar. Nesse momento, inúmeras bestas com chifres e um olho na testa começaram a aparecer na sua volta, e ele já falava, o primeiro e o segundo andar são bem diferentes, porque agora a pressão aumentou muito. Então ele pulava por cima e cortava aqueles monstros chifrudos. Um deles estava vindo por trás com seus vários olhos e acertava as costas dele com tudo. O Nanzinho foi jogado contra o chão, enquanto os bichos que pareciam um touro ou um boi grandão corriam para cima dele. Ele mesmo sendo arremessado ainda tentava se levantar e pensava que não tem vantagem em tamanho, ele tá ferido e não pode lutar de frente contra eles. E aí os bichos estavam tudo ali bufando e abrindo o bico, enquanto ele olhava com os olhos vermelhos porque essas bestas continuam desafiando ele. E ele não vai deixar tão barato assim. E aí quando eles vinham ferozes para cima, uma aura vermelha estava saindo do Nancy, e os seus olhos já estavam aterrorizantes. Quando o primeiro veio para cima, ele desapareceu indo pro ar. Ele estava lá no topo de tudo enquanto os bichos tentavam acertar ele, mas ele só desceu fincando a sua espada e já tirava ela preparando porque o próximo tá logo na frente. Os bichos olhavam até meio apreensivo enquanto ele tirava a pedra da origem e falava que como as bestas estão dentro do seu alcance de domínio, é só domar elas que o problema se resolve. Então ele começava a usar o seu talento de domador de bestas, e assim todas elas que estavam em volta sentiam essa energia e começavam a uivar. E aí vários raios caíram em volta do círculo que ele estava fazendo, porque dessa vez elas vão se comportar muito bem, e ele vai continuar derrotando e derrotando todas essas malditas bestas, porque ele precisa evoluir o mais rápido possível e chegar no nível 3. Então 3 dias depois, estamos no campo de treinamento traseiro. Filial da cidade, me ajuda aqui. Tô indo, senhora, peraí. Olha aqui, vocês movam essa carne rapidamente, porque aqui já não tem mais espaço. Certo, vamos lá. Enquanto isso, Nanzi estava lá atrás todo cansadão. O sistema aparecia falando do número de feras que podem ser domadas, que já são 12.000. O nível de fera domável está no nível 6. E a quantidade das feras no mutante, ele finalmente bateu nível 5, 12.000 de 12.000. E aí falava que em somente 3 dias, mais de 10.000 feras foram massacradas aqui dentro. E isso é muito mais eficiente do que se ele ficasse na linha de frente. E por isso, como ele alcançou o nível 6, agora ele pode ir pra selva hoje mais tarde. Lá é um lugar onde até um detentor de habilidade nível 5 não pode escapar tão facilmente. As feras raramente atacam a cidade diretamente por conta da ameaça das armas de fogo, mas domar eles é a chave para sua estratégia contra as 10.000 raças. Ou seja, o nosso mano aqui tá querendo ser o monarca de todas as bestas. Senhor Nanzi, hoje a gente precisa fazer hora extra para mover mais um lote? Ah, não precisa, senhor, eu vou mais cedo hoje. Ah, beleza. Você trabalhou muito, obrigado, garoto. A tiazinha reclamando, mesmo com tudo que ele fez, ainda tava lá falando, ó, somente alguns dias e ele já tá desistindo. Ei, moleque vagabundo. O outro lá atrás reclamava com a tia reclamona, porque mesmo ele tendo ficado para trás, o progresso da torre deles aumentou tudo por causa desse garoto. Então ele está indo bem. E aí eles continuaram discutindo e ele falava, ó, você é a única que tá tendo problema aqui, porque você sempre fica implicando com ele e não vai fazer seu trabalho, mulher? Eu, hein? Nessa hora, Xiao chegou falando, ô Sr. Nan, nós alcançamos o atraso da torre dos testes, e ela agradecia muito pelo trabalho duro que ele fez nos últimos dias. Ele agradecia também pela hospitalidade, mas agora ele estava tendo que ir. E aí ela curadinha falava que ele pode descansar e que ela não vai segurar ele mais por hoje. Depois mostrava o lado de fora. Um dos caras saía lá de dentro falando, abram o caminho, não bloqueiem a estrada. E os outros tanques passavam lá no meio, porque eles têm pessoas feridas da linha de frente que precisam de cuidados médicos.
O Nanzi olhava de longe, pensando que o fluxo de pessoas feridas que vem da cidade E na quinta linha de defesa sugere que a situação não tá nada boa. Olha pessoal, os foguetes lá em cima. No mesmo momento passava 2 foguetes voando no céu, enquanto o povo lá de baixo achava que eles estão ganhando vantagem com isso. Mas a outra ainda corrigia, porque eles não ganham vantagem e a situação tá muito crítica, eles precisam de suporte ao longo alcance da retaguarda. Nanzi continuava correndo para frente. A outra de dentro do caminhão falava ao irmãzona, o diretor tá ligando várias vezes, já que o hospital tá cheio de feridos, e eles estão esperando urgentemente pelos remédios que eles estão levando. E ela falava que essa área é um covil de lobos gigantes mutantes. Se os lobos atacarem, o time de coletores deles não vai ter o equipamento necessário para se defender. Então eles não podem ir atrás daquele moleque que saiu correndo, senão todo mundo vai se ferrar. E aí ela falou chega de conversa e ligava lá o postante do caminhão. Nessa hora as duas assustavam com alguma coisa. Alguém lá de fora gritava socorro, socorro. Quando elas olharam de fora ele estava no chão. Ela olhou pelo retrovisor e uma fera estava atacando ele. E aí a mulher já falava dirige esse caminhão aí, tem um lobo gigante de aço atrás da gente. Ela puxava uma peixeira gigante, enquanto o lobo já estava na frente do para-brisa tentando arrancar os vidros. Ela apontava a pistolona e falava dirige rápido que eu mando esse bicho para fora. E aí ela abria fogo contra ele, enquanto Nanzi escutava de longe o som daqueles disparos. Mas agora ele não podia se preocupar muito com o que estava acontecendo lá atrás, porque ele também estava cercado por vários olhozinhos por toda parte. Porque eles não estão atacando somente lá, tem uma alcateia emboscando ele de cá. Ele pensava que isso funciona para sua vantagem e poupava o trabalho dele, já que ele não precisa ficar caçando esses lobos para todo canto. Nessa hora mostrava os vidros do caminhão rachado, e o lobo lá embaixo ainda insistente abrindo a sua bocona. A mulher falava, toma cuidado, Xiaonan. Eu tô bem, eu vou acelerar. Enquanto a outra tava ali preparada, porque independente de matarmos ou afastarmos esse lobo, eles têm que aproveitar essa oportunidade para fugir. E aí ela tava lá, ó, concentrada no volante, falando, deixa comigo, eu vou meter o pé. E nesse mesmo tempo, em cima da montanha, o Nanzi começou a fatiar aqueles lobos que viam tudo para cima dele. Ele olhava pro lado e via que o lobo alfa tá bem ali. Então parece que o time médico pode ser salvo se ele lidar com a alcateia, já que os mais poderosos estão aqui com ele. E aí um bichão gigante vinha pra cima. Então como o chefe apareceu, a batalha de verdade está prestes a começar. Uma luz brilhava e o Nanzi estava em volta de toda aquela energia. O sistema falava do talento de domação de feras, enquanto ele respirava fundo e exalava a energia diante daqueles lobos. A energia passava levantando eles para cima e agarrando no ar, enquanto alguns estavam com um olhar feroz e rugiam para cima dele, e esse provavelmente era o lobo alfa. Eles começaram a correr na direção do Nanzi, enquanto ele tentava pegar os bichos com aquela habilidade. Mas mesmo assim, eles ainda estavam segurando firme no chão, e o lobo alfa estava bem ali, olhando sedento por sangue vindo na direção do Nanzi. Mas ele apenas falava, atire o cavalo antes do cavaleiro, capture o rei para pegar os seus servos. Nessa hora, os lobos olhavam para cima, e uma enorme onda gigante aparecia embaixo dos pés do Nanzi, fazendo ele lá no alto. Ele pulava lá de cima, enquanto vários lobos caíam que estavam lá embaixo, porque a prioridade deve ser domar o líder deles para domar toda a alcateia. Quando ele veio para cima do líder, ele estava rugindo, mas ele mesmo assim partiu com todo o seu poder em cima do Rei Lobo de Aço. E aí, com a mão no seu topo, ele usava sua habilidade de domar feras. Ele tentava resistir no ar, mas o lobo já começou a ficar sem força. O seu olho já estava caído e ele não conseguia mais fazer nada, enquanto os outros lobos já estavam meio que ajoelhados no chão, só que na forma de lobo. A grande árvore aparecia no terreno, enquanto isso, lá embaixo os disparos continuavam. Ela falava, irmã, dirige rápido, eles estão vindo. Ela pisava no acelerador, mas uma coisa estranha aconteceu. O caminhão não tá ligando. E aí a outra já falava, tamo ferrada, nós não sai viva daqui nem nunca. Enquanto os outros lobos começaram a morder todos os pedaços do caminhão. Elas foram jogadas pro lado, se agarrando porque o caminhão tava tombando. E um grande lobo vinha com a sua bocona imensa pra cima das duas. E aí mostrava a visão de fora, 3 lobos. Um tava entrando pela porta, o outro pela janela e o outro abrindo a janela da outra porta. Uma delas perguntava o que estava acontecendo. Ela tá vendo coisas porque esses lobos mutantes parecem fofos agora.
E aí nessa hora eles desciam e viravam do lado. Eles começaram a sair correndo na outra direção, enquanto as minas do caminhão não entendiam o que aconteceu. Mas os lobos iam correndo com a linguinha de fora. Quando eles chegaram, todos estavam mais com a cabeça baixa, enquanto o rei dos lobos estava no topo e o Nanzi no outro topo da pedra. Porque agora passou o que passou, mas a gente tem uma alcateia de lobos sob o nosso comando. A mulher do caminhão tinha subido em cima e perguntava se aqueles lobos gigantes foram domados. Mas a outra falava que isso seria incrível, porque se tem um domador de feras desse nível, ele deve ser muito forte. Voltando no Nanzi, o sistema apareceu, falando que o número de bestas domadas foi de 1000. E aí a cota da domação diária era 1000 de 1000, e o nível da fera era de nível 7. A outra parte do sistema falava que para continuar domando acima da cota diária ele precisa consumir mais pedras, mas ele pensava que nesse momento as pedras são preciosas e não tem necessidade de desperdiçar elas em domação. E ele não espera ter alguma situação de um bicho de estimação tão cedo assim, já que todos eles são bastante comportados, e aí ele acariciava o seu lobo rei. Ele falava para todos se dispersarem porque invocará eles quando for necessário, e era para eles se lembrarem de não atacar os humanos novamente. Depois ele falava que tem mais 3 áreas inabitadas perto da cidade e ainda mais lugares distantes. Ele deve domar e subjugar todas as feras mutantes dessas redondezas. Tudo isso para o seu grande plano de batalha. Ele precisa encontrar uma maneira de reunir um exército de mais de 10 milhões de feras mutantes, além de encontrar uma maneira de organizar tudo isso. Nessa hora, o seu celular tocava porque ele estava recebendo uma mensagem da fábrica. Lá estava falando: "Ô Sr. Nan, uma reunião de emergência nos campos de julgamento, por favor, compareça ao local imediatamente." E aí ele pensava no que aconteceu. Então mostrava no campo de prova da filial da cidade E. Alguém lá no centro falava que todos eles foram uma verdadeira decepção. Eles pensaram que com seu rápido progresso poderiam aliviar mais a pressão da linha de frente, mas acontece que tiveram dificuldades lutando contra bestas mutantes de um pouco mais de alto nível. O prefeito falava: "Oficial, esta é a primeira vez que a cidade E lida com bestas mutantes de nível 4. E atualmente a fábrica deles é composta por idosos da retaguarda. Então lidar com isso requer tempo para se acostumar." O cara já olhava meio tonto falando tempo e perguntava se ele compreendia a gravidade da situação. As tropas da linha de frente estão perto de morrer de fome, e a quantidade de bestas mutantes na retaguarda é cada vez menor para apoiar as necessidades da linha de frente. O prefeito falava: "Entendido, em breve a gente vai enviar mais pessoas da cidade E para continuar essa árdua tarefa." Mas o cara lá falava que não há necessidade disso. Ele observou a filial da cidade E por metade de um dia, e nenhum deles tem qualquer utilidade para as linhas de frente. E mesmo assim eles ainda usam atrasar os suprimentos, então ele pensava em punir toda a cidade. A mulher falava: "Oficial, essas bestas mutantes de alto nível estão quase no nível 4, que é além da capacidade da cidade." E ele continuou falando que ainda o primeiro desertor também veio da cidade e por isso ela faz jus à sua irresponsabilidade. Eles são incapazes de assumir qualquer responsabilidade significativa na batalha. A tiazinha começava a falar: "O que você tá falando? Eu tô cansada de você. Você acha especial só porque é um comandante? Vem cá que eu vou te sentar a mão no meio da fuça. Porque o seu marido e os seus 3 filhos morreram na linha de frente pelo seu país. Então elas trabalham aqui sem parar em turnos para manter o cronograma de abastecimento e ele tá vindo aqui pra falar bosta?" O cara só tirava o paninho da boca falando: "Na sua bruxa." Enquanto os musculosos estavam se preparando, perguntando como ela se atreve a desrespeitar um oficial. Quando ele vinha socar a tiazinha, um deles foi socado no meio da fuça pelo Niance. O oficial não entendia nada, enquanto o outro caía cuspindo baba para todo canto. Enquanto o outro dizia que eles não vão recorrer à violência por causa de uma discussão. A Xiao, só de ver o nosso homem, já estava lá toda vermelhinha. Enquanto o povo estava ali: "Finalmente o companheiro da Xiao tá aqui." O prefeito olhava para trás perguntando o que o Nanzi está fazendo por aqui, e também como ele derrubou um detentor de habilidade de nível 5 com apenas um golpe. O oficial falava lá: "Quem que é você, garoto? Vocês são bem corajosos para desrespeitar o seu superior." E aí ele apontava uma peixeira e falava: "Vocês estão planejando um motim?" O Nanzi olhava lá atrás frio, falando: "Então é ele, o traidor que fez uma fortuna com a guerra.
Ele foi identificado no seu tempo e a sua execução se tornou uma notícia global. O sanguessuga da linha de abastecimento Lin Yong-kai. Na sua vida anterior, ele já traficava vários suprimentos militares da retaguarda para a linha de frente, causando perdas significativas quando foi descoberto. Ele deve ter focado na velocidade de processamento da cidade E com a intenção de matar mais bestas mutantes de alto nível através do esforço das cidades e ainda enchendo seus próprios bolsos. Então ele não estava surpreso de ver um vigarista deles aqui na sua frente. Ele pensava que precisa lidar com ele, mas antes disso ele deve drenar todos os recursos que esse cara tem. E aí ele falava: oficial, não há rebeldes aqui querendo causar problemas. Eles são apenas trabalhadores e não são irresponsáveis, como ele diz. O povo lá de trás falava a mesma coisa. Você tá apontando uma arma pra gente, a gente sacrificou tanto para o campo de batalha e vocês estão fazendo isso? E aí o cara ficou até sem graça, porque parece que a mesa virou e ele não tem mais influência nenhuma. Mas ele tava ali encucado, porque esse garoto parece muito familiar. E aí ele falava: ah, verdade, aquele desertor da cidade E das notícias, o covarde Nanzi. E falava: então você tá se escondendo aqui, garoto? Recusando o alistamento militar e ousando atacar um oficial. O outro grandão que caiu consertava o seu queixo falando: ô chefe, eu vou executá-lo imediatamente. Porque portadores de habilidade de nível 5 devem dar o seu máximo, eles não podem se permitir que uma situação dessas escale. O prefeito tentava mandar eles se acalmarem, mas o Nanzi tava de boa falando me executarem. Ah, pode tentar. O cara tava lá bufando poder, enquanto a Xiao, mas a tiazinha reclamona, não entendiam o que fariam dali em diante. O Nanzi tava peitando frente a frente com o cara falando que realmente não se importa, mas ele deveria saber, ele processou dezenas de milhares de bestas mutantes na torre de teste, e se ele morrer, o progresso do fornecimento ficará ainda mais lento do que está agora. E aí o prefeito e o oficial entendeu, então foi o Nanzi a carta na manga que fizeram eles conseguir processar bastante. Ele continuou dizendo que essas bestas mutantes de alto nível podem interferir nas mentes humanas com a sua energia maligna. Outros campos de julgamento também lutam contra elas, e é por isso que ele veio tentar a sorte aqui na cidade E, certo? Ele dizia que realmente gostaria de assumir essa tarefa, mas como o oficial quer mandar ele jogar no Vasco, ele não tem muito que possa fazer. Ele soava frio pensando num desertor familiarizado com as feras mutantes. Ele virou o jogo contra mim, esse salafrário. Ele continuou pensando que, julgando pela reação de todos, o que ele tá dizendo não parece ser mentira. E aí ele já sorria de lado, falando que como ele tá disposto a assumir, combina muito bem com ele. Então ele falava: tudo bem, espero que esteja dizendo a verdade, vamos fazer um juramento militar agora. Amanhã ele vai enviar 5.000 bestas mutantes de nível 4 para o campo de teste da cidade E. E se ele puder processá-las dentro de uma semana, ele vai deixar o garoto vivo. Mas se ele falhar, eles vão acertar todas as suas contas pendentes agora. Os nossos velhos ficavam preocupados se ele vai mesmo conseguir. Até Xiao perguntava se ele consegue tudo isso sozinho, eles podem ajudar se precisar. Mas ele falava: não se preocupa pessoal, eu posso lidar com isso sozinho. Mesmo que entre as bestas mutantes de nível 4, esse tipo está entre as mais fortes, com alta defesa e forte perturbação mental. Então elas servem não só como suprimentos, mas os materiais também são preciosos. Mas graças a isso ele vai ter um material perfeito para conseguir aumentar o seu talento Asura. Aí ele pensava: primeiro vai matar todas as feras que ele tem, melhorar o seu talento, e em seguida vai erradicar o Lin Yokai e mandar a sua laia da guerra embora de uma vez. No dia seguinte, as pessoas do grupo logístico estavam no porto com os containers. Uma delas falava que as 5.000 bestas mutantes de nível 4 que o oficial estavam sendo entregues agora. E a filial precisava verificar e assinar aqui embaixo. Assim, a Xiao pegou sua caderneta e começou a verificar os containers. O gordinho responsável pela entrega estava ali acompanhando de um guarda e ele começou a ler a ordem de serviço. O soldado logístico da divisão da cidade, Nancy, ele recebeu a tarefa de processar 5.000 bestas mutantes de nível 4. Ele deve concluir essa tarefa dentro de uma semana de acordo com as regras. Nancy, como soldado logístico, estará sujeito à autoridade do oficial. Enquanto o gordinho lia a missão, a Xiao ficou tensa.
assim como os outros que pararam para escutar. No entanto, Nancy continuou de costas só ouvindo o gordinho. Você está sendo acusado de insubordinação. Qualquer atraso será executado imediatamente pelo pelotão. A Xiao ficou sem entender nada porque envolver o pelotão nisso, mas o gordinho, sem ver muito problema, falou que ele tinha concordado tão fácil quando eles fizeram a ordem no dia anterior e questionava se hoje ele estaria com medo. Aí ele sorria falando que quando chegar a hora a obrigação dele vai ser executar esse lixo. O Nancy não tinha dado nem confiança para ele e o gordinho ainda cutucava com uma prancheta, mas o nosso brabo só virou na mesma hora frio, dizendo que o gordinho estava falando demais para apenas um mero mensageiro. O guarda-costas achou aquilo uma afronta e estava partindo para cima do moleque, mas o gordinho apenas ria, falando que estava tudo bem. Em seguida, ele disse para o Nancy que agora o espetáculo vai começar. Não muito tempo depois, o responsável pela cidade chegou, informando que como os níveis dos monstros eram mais altos, o manejo desses mutantes precisa fazer uso de fumaça anestésica, e por isso todos naquele momento colocavam as suas máscaras. No entanto, os componentes principais do anestésicos tinham sido enviados para os hospitais, então ele falava para o Nancy ser cuidadoso. Depois ele ia junto com a Xiao. Um dos guarda-costas, vendo toda a confiança dele, falava com o gordinho. Ele dizia que já tinha testado as habilidades psíquicas naquele garoto antes, e ele não mostrou nenhuma reação ao poder mental. Porém, essas bestas mutantes de nível 4 possuem poderes mentais fortes, e até mesmo o gordinho achava que ele não iria sobreviver naquilo. Então a única coisa que poderiam fazer é sentar e esperar para executar aquele safado. E só de pensar nisso fazia ele rir que nem um doido, pensando na dor que ele poderia causar. O homem olhou pro guarda com toda a sua aura monstruosa e falava: ó, depois de executar esse garoto todo, o saque vai vir para mim por ordem do oficial, então é um ganha-ganha, meu amigo. Enquanto essa discussão rolava dentro do local, o Nancy estava na arena de teste vendo os diversos olhos vermelhos de monstros, exatamente como esperado das bestas mutantes de nível 4. Mesmo quando estão fisicamente imobilizadas, o seu poder mental ainda era formidável. Ele ficou lá encarando até que não estava mais nada tranquilo. Ele estava diante de uma imagem de um esqueleto que era maior que ele, e reconhecendo que as bestas poderiam conjurar ilusões vivas, aquela imagem abriu a boca e soltava um grito forte, que de repente esse grito virou um esqueleto. Ele partiu para cima do nosso Nancy, que desviou só no instinto, mas aquela imagem desapareceu na sua frente, mostrando um monstro que estava por trás do poder psíquico. O Nancy lançou sua espada no monstro e em meio às ilusões o nosso menino se aproximava lentamente, até que ele pulou acertando bem na cabeça. Com os monstros já caídos do seu lado, ele retirou a espada do monstro, falando que enquanto não puderem controlar mentalmente, eles não passam de alvos para sua espada. Mas ele ainda precisa de mais energia maligna para aprimorar o seu talento, o Asura. E é melhor você mostrar para que veio, meu amigo. Naquele mesmo instante, algo chamou a sua atenção. Do seu lado, uma espécie de fumaça escura começou a se formar. Ele achava que isso era muito foda. No entanto, seus olhos se arregalaram de surpresa ao ouvir uma voz dizer: "Você está muito cansado? Deixe tudo isso para trás. A vida deve ser vivida mais facilmente. Pense no preço que você pagou, pense naqueles que morreram." O monstro tinha ativado a lembrança da morte do pai do Nancy, mas a voz continuava a dizer: "Vale a pena, dado o imenso poder das 10.000 raças, como você pode buscar vingança e proteger a humanidade? É uma piada tudo isso." No entanto, Nancy, ainda mais forte em suas convicções e objetivos, ele pegou aquela fumaça e quebrou na sua mão como se não fosse nada, falando: "Minha vingança contra as 10.000 raças deve ser resolvida, e quanto ao destino da humanidade, eles quem decidem isso." E aí ele segurava aquela massa puxando o fio da escuridão como se estivesse segurando o poder do monstro nas suas mãos. A árvore de talentos começa a aparecer envolvendo, e quando toda ela já estava formada, o monstro perguntava: "Como você pode suportar toda essa aura maligna?" E mandava ele desistir logo. Mas o Nancy, com as suas mãos apontadas para o monstro, respondeu que quando ele ativar o talento da aura e entrar no estado dele, isso vai fortalecer o seu corpo e poder mental, e essa energia maligna será o atalho mais rápido para aprimorar o seu próprio talento. Nas suas mãos começou a sair uma aura avermelhada que percorria toda aquela árvore,
falando para ele se tornar o seu poder obedientemente. O rosto do Nancy começou a se fundir com aquela fumaça, fazendo ele gritar. A energia escura começou a surgir nos seus olhos e todo aquele poder ainda estava em um grito pavoroso. Enquanto isso, nos aposentos do oficial, ele estava falando no telefone aos berros. O que? Eles ainda estão pressionando para entregar os produtos? Onde vamos conseguir tanto material agora? Como assim? Desistir? Ô seu tolo, você sabe quanto dinheiro estamos fazendo com esses materiais? Mantenha a outra parte sob controle enquanto eu penso em alguma coisa. A mulher de coelhinha servia uma taça pro oficial e perguntava se ele estava trabalhando tão duro assim e poderia passar um tempo com ela. Mas ele só viu o vinho cair na sua taça e começou a pensar na demanda por produtos que estava ficando urgente. E também os outros países estavam em situações piores nas linhas de frente. Então ele achava que seria melhor fazer dinheiro rápido enquanto tivesse chance. Na mesma hora ele só tomava o vinho para dentro, enquanto pensava que precisa ser cuidadoso ao lidar com as investigações secretas dos cães militares. Porque isso está dando mesmo uma dor de cabeça para ele. Nessa hora o telefone tocou e a mulher entregava para o seu chefe. No telefone falava: senhor, é sobre a ordem militar da filial da cidade E, é sobre a tarefa deles. Mas o cara lá já tava perdendo a paciência, falando: esses idiotas inúteis não são nem um pouco confiáveis. E perguntava se eles já cuidaram do Nanzin. Mas a resposta foi: não, senhor, nós acabamos de retornar à filial hoje. E agora só se passaram 4 dias e eles quase terminaram a demanda. E aí o oficial lembrou que naquele momento a Xiao tinha falado que essas bestas mutantes de alto nível estavam quase no nível 4, o que já era além da capacidade da cidade. E surpreso com isso, ele não teve muita reação. Mas o guarda-costas repetiu novamente: sim, senhor, a tarefa de lidar com 5.000 bestas mutantes foi confirmada como concluída. Tudo isso feito pelo soldado Nanzi. E aí ele tomava um susto que nem conseguia curtir o momento. O homem no telefone falava que ele parece estar cansado e desgastado, mas estava bem apesar de tudo. No entanto, o oficial pediu que ele ainda continuasse de olho no garoto, e se ele fizesse algo além de matar as bestas mutantes, o guarda-costas tem permissão para fazer o que tem de ser feito. Enquanto isso, o gordinho estava com uma cara de poucos amigos, não acreditando que o Nanzin realmente tinha completado a tarefa. O gordinho olhava para ele sendo cuidado pela equipe e lembrava que da última vez ele tinha investigado claramente e ele não tinha habilidade específica nenhuma. Então a grande questão que ficava na sua cabeça: como ele conseguiu derrotar todas aquelas bestas? Enquanto isso, Nanzin analisava o seu sistema, onde falava os detalhes da árvore de talentos. O nível atual da aura era 5, com a habilidade Lâmina Maléfica de Liga Desbloqueada. Vendo essas informações, o Nanzin não parava de pensar que nesses últimos dias tanto a sua força física como mental aumentaram. Mesmo que ele ainda não tenha alcançado o nível 6, ele colocou as suas mãos na primeira habilidade, o Talento Aura. E agora ele pode ir mais profundo na floresta para domar bestas de nível superior. A tia ali apontava o dedo falando que finalmente o Nancy trouxe algum tipo de respeito. O gordinho ficava irritado com toda essa situação, porque está claro que eles não conseguiram lidar com isso sozinho, então eles nos usaram. O Nanzin analisava as pessoas falando todas aquelas coisas e ele já estava até se esquecendo delas. Ele sabia que alguém não ficaria feliz por ele ter concluído a tarefa. Lembrando que o gordinho também era um despertado. Enquanto isso, ele mesmo pensava: eles cortaram minha fonte de receita e ainda esses ninguéms têm a audácia de ficar aqui me insultando. Mas naquele momento o guarda-costas tocou no seu ombro e disse: ei, você esqueceu? Desde que ele consiga completar suas tarefas, não nos importamos com os meios. Você está indo contra as regras do chefe agora? Naquele momento ele estava tão irritado que uma aura era emanada do seu corpo. E quando ela se aproximava, o Nancy percebia essa aura estranha na sua frente. Isso é um truque de habilidade psíquica, ele tá tentando atacar a sua mente. Mas ele apenas calculou mal, né, rapaziada? O Nancy sabia que aquele poderia ser o momento perfeito para testar as suas habilidades de Asura. Então ele permitiu a intrusão do sistema mental lá do gordinho. Aí ele ficava surpreso com isso. Ele se viu em um local escuro, como se só tivesse água embaixo dele. Mas ele não entendia o que exatamente está acontecendo. Depois de invadir o sistema mental de alguém, ele deveria ser capaz de ver as entidades mentais, mas ele não conseguia ver nada nessa escuridão. Foi então que ele virou vendo alguma coisa que deixou ele assustado, e uma voz chamando: ei, vem aqui. Era como um fogo vivo que se formava no rosto do Nancy, e o fogo era bem maior que o gordinho. E assim que ele percebeu, ele
ficou espantado, falando que as entidades mentais foram condensadas a partir de energia maligna. E ainda surpreso com isso, ele perguntou se aquela entidade também tinha habilidades psíquicas, porque ele tinha investigado antes, então como ele poderia ter aumentado em tão pouco tempo? E aí ele tava puto gritando: quem diabos é você? Mas aquela figura em forma de fogo começou a rir, falando que não importava quem ele era. E virando o jogo questionava: você não foi aquele que quis espirrar o meu mundo mental? E foi nessa hora que as energias começaram a sair dele e o gordinho percebia que tinha uma alta energia maligna. E não aguentando tanto poder, ele implorava: não, por favor, poupa minha vida, meu Deus. Mas o nosso Asura apenas queria dar um bom espetáculo e ele então se explodia, jorrando sangue por todos os lados. As pessoas do lado de fora começaram a perceber que algo estava acontecendo, porque ouviram os gritos do gordinho que diziam: tudo isso é meu dinheiro, é tudo meu também, nem pense em pegar um centavo dele. Ele mesmo tava meio doido, falando que todos são os idiotas e ele poderia ter lidado com tudo isso sozinho. Foi então que o guarda-costas pensou que ele poderia estar sendo influenciado pelo poder mental e apenas tinha enlouquecido de vez. O homem precisava fazer alguma coisa, porque se continuasse assim ele mancharia a reputação do chefe. E aí ele dava um soco tão forte no rosto dele que jorrava sangue para todo canto, deixando todo mundo surpreso. Então o guarda-costas se virou falando: desculpe pelo transtorno, pessoal. Ele foi influenciado pelo poder mental dos monstros. E aí ele se aproximou do Nancy e viu ele desacordado analisando toda a situação. Então ele desmaiou porque ele realmente foi afetado mentalmente. E vendo que o Nancy estava imóvel, o guarda-costas não pôde deixar de chamar ele de vagabundo, né? Então ele se virou, deixando todas na arena de testes, e falava: alguém virá para resolver as coisas aqui, todo mundo continue com um bom trabalho. Enquanto o nosso Nancy apenas estava sorrindo, porque a sua jornada está apenas começando aqui dentro. Já que o nosso vídeo vai ficando por aqui, rapaziada. Se estão curtindo essa história foda, não esquece da nossa metinha de comentários aí embaixo e deixa o like também para fortalecer a próxima parte. Para quem quiser saber o nome da obra também tá no nosso Discord, então entra lá que tem uma aba somente para isso. E assim vamos ficando com aquele que recusou ir para a guerra, mas ele desbloqueou uma habilidade foda capaz de dobrar as maiores bestas desse mundo.